Olá, concurseiro. Olá, aluno do CPEM. Sou o professor Alberto Silva, professor de Geografia de Pernambuco. Dando continuidade às nossas aulas, às nossas discussões, ao nosso aprendizado, hoje nós iremos discutir um pouco sobre as questões, problemas ambientais de Pernambuco. E dessa forma, é necessário a você ficar atento principalmente nos conceitos que vão serem aqui aplicados e a partir desses conceitos a gente poder fazer uma associação com a realidade, com o cotidiano. Sem a associação dos conceitos ao cotidiano, você pode ter dificuldades. Mais uma vez, associando esses conceitos à dinâmica da sociedade, você estará dando um grande passo para compreender e se apropriar das ideias que são necessárias dentro desse assunto para você se dar bem. Então, a nossa discussão ela vai estar diretamente ligada a questões relacionadas aos problemas ambientais de Pernambuco. E um dos pontos que eu coloco aqui como sendo algo muito visível, seja lá nas regiões pernambucanas, isso é mais nítido nos grandes polos urbanos, é a relação entre crescimento urbano e a poluição das águas dos rios e mares. Então nós temos aqui uma imagem que faz referência a um crescimento desordenado, e esse crescimento desordenado, ele tem ligações diretas com uma série de fatores. Então, quando uma cidade, quando um estado, ele não tem um planejamento urbano adequado, isso faz com que a população ela tenda a crescer de forma muito abrupta, desordenada, aonde que pontos que não poderiam existir, exemplo, casas, irá se tornar centros de moradias. Então você tem exemplos de loteamentos irregulares, você tem exemplos de de casas que são construídas em morros, em palafitas. A partir do momento em que nós temos um avanço e um crescimento urbano exacerbado, como é aqui em Pernambuco, e se a gente pegar como referência as principais cidades de Pernambuco, nós vamos ter um crescimento urbano gigantesco nos últimos anos. E esse crescimento urbano gigantesco, como ele foi feito de forma desordenada, veja, isso não é um achismo, isso é algo que nós conseguimos identificar. Um crescimento urbano desordenado, nós vamos ter diversos impactos ambientais, aonde que a população mais carente e o meio ambiente são os entes mais atingidos diante dessa problemática. Então, voltando aqui para o slide, especificamente a poluição das águas dos rios e dos mares, eles estão diretamente ligados à ideia de saneamento básico. Então, nós vamos ter aqui em Pernambuco diversas bacias hidrográficas, diversos rios que atravessam cidades e devido a esse desordenamento de urbanização, os nossos dejetos e os esgotos eles vão diretamente para os rios, ao invés de passarem por estações de tratamento e essa água poder ser reaproveitada. E nós vamos ter a maioria dos rios de Pernambuco são contaminados e são poluídos devido a esse crescimento desordenado. Então, a partir do momento em que esses rios eles são contaminados, nós sabemos que as águas dos rios elas vão desaguar nos oceanos. Nós causamos também um aumento da poluição nos oceanos. Então, quando nós falamos em crescimento urbano, esse crescimento urbano sem um ordenamento, ele causa principalmente os aspectos colocados aqui nesse primeiro slide, com a poluição dos rios e dos mares. E uma vez
os rios sendo poluídos, as consequências negativas elas vêm diretamente para a população. Primeiramente, nós vamos ter uma diminuição da oferta da água potável, que pode ser utilizado para tomar banho, para cozinhar, para lavar roupas, enfim. A partir do momento em que essa água ela é contaminada, ela não serve para nada. Quando nós temos, sem contar com a morte da população marinha também. E isso traz consequências gigantescas àquelas populações ribeirinhas que vivem economicamente, sobretudo, da pesca ou dos manguezais, a partir do momento em que nós vamos ter um alto índice de dejetos jogado nos mares, isso vai atingir também os mangues. Então, o primeiro ponto que nós colocamos aqui para a gente analisar é o crescimento urbano desordenado, que desencadeia, entre outros fatores, na poluição das águas dos rios e dos mares. Sem contar que, quanto maior for uma cidade, entre aspas, quanto maior desenvolvida ela for, nós vamos ter os problemas ambientais. Aqui em Pernambuco, por ser um estado que principalmente na última década, os seus aspectos relacionados à industrialização e ao crescimento urbano foi algo muito significativo, nós tivemos consequências negativas. O aumento da poluição do ar, e com o aumento da poluição do ar, nós vamos ter um ataque ao chamado efeito estufa, que se potencializa. Então, nós temos dois conceitos aqui que são muito falados, propagados, porém, na prática, devemos saber o que é que isso significa. Então, quando nós falamos em poluição do ar, nós estamos falando de fábricas, de indústrias, de automóveis, que, a partir da sua dinâmica, eles produzem uma certa poluição, e essa quantidade de poluição ela se acumula na atmosfera. A partir do momento em que essa poluição ela se acumula na atmosfera, ela causa uma barreira. E essa barreira ela faz com que os raios solares fiquem cada vez mais tempo preso aqui no nosso planeta, ao invés dele refletir e voltar para o espaço. Então essa barreira ela é causada pelos gases poluentes, que criam uma certa densidade na nossa atmosfera, e a partir disso vai fazendo com que o nosso planeta fique cada vez mais quente. Então uma coisa é interessante. Quanto mais próximo for a cidade da região metropolitana pernambucana, mais incidências desses problemas nós vamos ter. Quanto mais deslocado da região metropolitana em direção ao sertão, esses impactos ambientais são menores. Não significa dizer que não existe, significa dizer que são bem menores, porque os impactos ambientais que nós vamos ter na zona de transição e no sertão são outros. Porém, não menos grave, mas em comparação à intensidade, é bem menor do que aquilo que nós encontramos na região metropolitana. Então, esses dois conceitos aqui, da poluição do ar, diretamente ligada às fábricas e às indústrias, e também aos automóveis, aumenta cada vez mais aquilo que é chamado de efeito estufa. Ainda nessa aula, vai ter aqui um gráfico, um slide, que vai nos mostrar bem essa realidade, que a gente pode exemplificar de forma mais aprofundada. Então, o próximo slide aqui fala sobre os problemas ambientais ligados à poluição do ar. Então, quais são as causas dos problemas ambientais aqui em Pernambuco causados pela poluição do ar? Então, acompanhe aqui no slide. Veículos motorizados que liberam gases como monóxido de carbono, incêndios florestais, poeiras dos desertos, então uma observação a isso aqui, e liberação de enxofre
pelas indústrias. Então, desses 4 pontos aqui, que é colocado como causas da poluição do ar, veículos motorizados, incêndios florestais e liberação de enxofre pelas indústrias, eu acredito que esses são aqueles que estão mais próximos dentro do seu conhecimento. Quando eu falo aqui poeira dos desertos, parece que fica uma coisa muito estranha, mas ela pode ser estranha porque não é muito debatido, não é muito falado, não é muito divulgado, porque em Pernambuco esse tipo de poluição, em percentuais, ele é bem menor do que os outros aqui apresentados. E essas poeiras do deserto nós vamos ter principalmente no sertão. Sabemos que o sertão não é um deserto, é um semiárido. Mas essa ideia de poeiras que viajam de uma região para outra, elas sempre acontecem de forma muito mais substancial em regiões extremamente secas pela qualidade do seu solo, pelas características do seu solo e pela questão climática. Evidentemente que isso faz parte aqui de Pernambuco, mas não é a dinâmica maior dos problemas causados pela poluição do ar. Aqui em Pernambuco, percentualmente, a poluição do ar ela é muito mais encontrada na liberação de enxofres pelas indústrias e o monóxido de carbono liberado pelos nossos veículos, principalmente por nossos ônibus coletivos e pelos automóveis que são movidos ao diesel. Os incêndios florestais aqui em Pernambuco são pequenos, em percentuais em comparação aos 2 anteriores citados, mas existem. E menos ainda a questão das chamadas poeiras de deserto. Repito, que ocorre principalmente ali na transição entre agreste e sertão, que nós vamos ter uma característica ali de cerrado, onde essas poeiras elas ocasionam sim problemas do ar. Não chega a ser aqui em Pernambuco algo preocupante, mas existe. Trago esse elemento aqui como sendo um aspecto de aprofundamento. Por quê? Quando a gente faz uma análise, está estudando um tema muito específico, a gente tenta compreender esse tema específico a partir das suas predominâncias, aquilo que existe em maior quantidade. Mas quando a gente entra nos processos de aprofundamento e nós trazemos elementos como esse aqui, poeiras do deserto ou do semiárido, não significa dizer que há predominância em Pernambuco, mas significa dizer que ela existe. E se ela existe, cabe a nós tentarmos compreender os seus efeitos dentro do nosso estado, a partir da relação regional. Sertão, agreste e zona da mata. Então, o próximo slide traz aqui como características de problemas ambientais. Agora são as consequências dos problemas ambientais causados por poluição do ar. Então, as consequências elas são as seguintes. Vou colocar aqui para vocês o slide para que vocês acompanhem também. São as chuvas ácidas e são os problemas com maior expressão são de nível respiratório e cardiovascular. Estudos recentes mostram que crianças sujeitas a níveis elevados de poluição atmosférica têm maior prevalência de sintomas respiratórios. Então, esse segundo ponto aqui é algo que já está mais próximo do nosso cotidiano. Quero fazer aqui uma observação e tentar ampliar aqui o conceito de chuvas ácidas. Chuvas ácidas, como o próprio nome fala, não é aquele tipo de chuva lá que caiu no meu braço, a água ela é extremamente tóxica e vai nos queimar. Não é essa a ideia. A ideia de chuva ácida ela se dá da seguinte maneira. Vejam, os poluentes que se acumulam na atmosfera são produzidos aqui em Pernambuco. Esses poluentes eles ficam condensados na atmosfera. Nós sabemos que o processo de chuva se dá também na atmosfera.
Então, a partir do momento em que nós temos todo o processo de evaporação, condensação e precipitação para que a chuva caia aqui na Terra, essas gotículas de água que estão na atmosfera, entrando num processo de condensação para entrar num processo de precipitação, elas se misturam com essas camadas de gases poluentes que estão presas na atmosfera e essas gotículas de água elas já caem com micropartículas de poluição. Daí o termo chamado de chuvas ácidas, que são gotículas de água que já caem poluídas. Mas não é aquela poluição que toda essa água é descartada. São micropartículas de sujeiras que estão nas gotículas de água. E uma coisa interessante e importante de se compreender. Quanto maior for a urbanização, quanto maior for o processo de densidade demográfica, quanto mais elevado for uma cidade dentro do processo de industrialização, maior é as consequências de chuva ácida. Então a gente pega a região metropolitana de Pernambuco. Então você pega Caruaru, a principal cidade do Agreste. Você pega Petrolina, a principal cidade do Sertão. Os centros da região metropolitana de Caruaru e de Petrolina é onde nós vamos ter maiores incidências de chuvas ácidas. Ou seja, repetindo, quanto maior for o processo de urbanização, maior é a possibilidade de termos chuvas ácidas. E a implicação e as consequências dessas chuvas ácidas é o processo de deteriorização, tanto das árvores, do processo de vegetação que compõe os centros da cidade, como também de problema respiratório, mencionado aqui. E se você tem em cidades, você tem estátuas, você tem monumentos, com o passar do tempo, esses monumentos eles vão passarem por um processo também de deteriorização, devido ao quê? A esse processo de chuvas ácidas. Então acredito que esse conceito aqui, ele não é difícil, né? Basta apenas a gente termos um pouco mais de concentração que nós vamos associar as ideias de chuva ácida com a poluição do ar, que está diretamente ligado a esses 4 pontos aqui. Então, um novo elemento que a gente traz aqui para o debate é o chamado efeito estufa. E o que é o efeito estufa? De forma muito sucinta, de forma muito objetiva, está aqui os conceitos. É o acúmulo de gás carbônico no ar devido ao aumento das combustões industriais. Qual é a consequência do efeito estufa? Em relação à saúde, muitos indivíduos estão sofrendo por problemas provenientes do aquecimento global. São cerca de 160 mil pessoas que morrem todo ano. Claro que esse número aqui não é um número de Pernambuco, é um número mais geral, mas apenas para a gente ter uma ideia do efeito estufa. Então veja, o efeito estufa foi o conceito que eu falei no slide há pouco, no qual quando nós temos uma alta condensação de poluição na atmosfera, isso impede que os raios solares, quando eles chegam aqui na Terra, eles têm que voltarem de novo para o espaço. Só que eles não voltam, eles ficam presos nessa camada gasosa de poluição muito densa, fazendo com que esse mesmo raio solar ele fique atingindo o planeta várias vezes. A consequência disso é o aumento da temperatura média do planeta, ocasionando assim o chamado aquecimento global. Voltando, quanto maior for a industrialização de uma região, de um país, de um estado ou de um município, maiores são essas consequências do efeito estufa. Então quer dizer que a industrialização traz como consequência esse aspecto negativo? Um processo de industrialização que não tem a responsabilidade com o meio ambiente traz sim essas consequências. Porque hoje nós temos muitos elementos que podem ser incorporados ao meio industrial
e também ao meio automobilístico, que podem diminuir drasticamente a emissão de gases poluentes para a atmosfera, tá certo? Mas quando não existe essa preocupação com o meio ambiente, então quanto maior for a industrialização de uma região, estado, país, cidade, enfim, maior vai ser essas consequências com os problemas ambientais. Então, prosseguindo aqui com os problemas ambientais relacionados a Pernambuco, esses conceitos nós encontramos todos eles aqui em Pernambuco, tá certo? Ele se aplica e nós conseguimos identificarmos. Então, mais um slide aqui é a ideia de desmatamento e a poluição dos solos. Sobre desmatamento, isso ocorre geralmente e principalmente quando nós temos o aumento da chamada especulação imobiliária, que é a compra de novos terrenos em áreas verdes para se construir condomínios, para se construir loteamentos. E nós temos um outro problema gravíssimo, que é a poluição dos solos. A poluição dos solos ela se dá principalmente por aquilo que é chamado de chorume. O chorume é um líquido extremamente danoso tanto para a população quanto para o meio ambiente, que penetra no solo e, a depender da localização, ela chega até em um nível de profundidade que consegue afetar os lençóis freáticos. Então, por isso que, não só em Pernambuco, mas no Brasil todo, é incentivado o processo de aterros sanitários, que é uma forma mais orquestrada e ordenada de depósito de lixo, no qual se tem o controle do metano, como também do chorume. Porém, a maioria das cidades aqui em Pernambuco não tem aterros sanitários. Então, são cidades que os depósitos do lixo, do acúmulo do lixo da sua cidade, são colocados em lixões, são colocados em terrenos baldios. Uma vez colocado em terrenos baldios, nós temos essas consequências do aumento do chorume, ocasionando uma deformação daquela parte do solo onde esse lixo ele é colocado. Temos também aquele local, ele começa a ser inadequado para diversos tipos de atividades que poderiam ser efetivados lá, e nós temos um problema, o mais grave de todos, que é o avanço do chorume nos aterros sanitários. No processo de aterro sanitário resolve esse problema. A ideia dos chorumes, quando ela penetra o solo e ela consegue chegar aos lençóis freáticos. Então nós vamos ter aqui em Pernambuco problemas como esses na maioria dos nossos municípios. E isso está diretamente ligado com a consciência e investimento em programas ambientais. Sabemos que Pernambuco, um estado que economicamente vem crescendo, então há um olhar muito mais priorizado para o desenvolvimento industrial e econômico do que para uma consciência de política ambiental. Quando esse desenvolvimento industrial ele não está atrelado a uma consciência ambiental, nós temos esses tipos de problemas no nosso estado. E isso ocasiona diversas doenças que faz com que essas doenças aparecendo impacte diretamente no nosso sistema de saúde. Ou seja, o fechar dos olhos para os problemas ambientais ataca diretamente uma outra perspectiva social aqui do nosso estado, que é a questão de saúde. O gasto com saúde ele é muito maior. Então, dentro desse slide aqui, nós trazemos esses dois conceitos que estão inseridos aqui em Pernambuco, infelizmente, o processo de desmatamento juntamente com a poluição dos solos. Então, vejam, os problemas ambientais, as causas relacionadas às chuvas ácidas, despejo de esgotos, despejos de detergentes não biodegradáveis, despejo de inseticidas,
usados na lavoura, pelos lixos de aterros sanitários. Essas causas elas trazem diretamente as seguintes consequências: problema da água, problema com a contaminação da água para várias espécies que poderão morrer, além das consequências para as espécies marinhas. São também consideráveis as possíveis consequências para o homem. Então, quando o meio ambiente ele não é levado em consideração, quando o meio ambiente ele é suprimido em termos de prioridade com relação aos aspectos de avanços econômicos, nós vamos ter essas consequências, sabendo que as consequências dos problemas ambientais elas geram um problema de saúde, que gera gasto para o Estado, para o município ou para a federação. Então, dentro de uma ideia de um conceito de sustentabilidade, desenvolvimento industrial tem que estar atrelado à consciência ambiental. Então, nós vamos ter aqui alguns problemas ambientais ocasionados pelo crescimento urbano. Então, vejam, as causas de um crescimento urbano está diretamente ligado a aumento da imigração por causa de fome, desemprego, seca, saúde, educação e segurança. Então, quando a gente fala em aumento da migração por causa da fome, especificamente aqui em Pernambuco, nós vamos ter a migração principalmente da população do sertão para o agreste ou para a zona da mata e região metropolitana. O crescimento urbano se dá devido a isso. Não é à toa que a região metropolitana é a menor entre as mesorregiões de Pernambuco, mas é a que tem a maior densidade demográfica e o maior número de habitantes do estado de Pernambuco. O sertão, que tem a sua maior extensão territorial, é onde nós vamos ter o menor número de habitantes, de população. Isso está diretamente ligado ao processo de imigração, onde os sertanejos, em busca de oportunidades, migram para áreas como o agreste, como também para a região metropolitana. Isso está diretamente ligado a desemprego, seca, saúde, educação, segurança. E uma vez que esse crescimento urbano desordenado ele acontece, nós temos como consequência aqui o desflorestamento, desertificação, erosão do solo, que são conceitos que são aplicados dentro do nosso estado. Nós temos esses processos aqui, ó, desflorestamento, desertificação e erosão do solo, que eu acredito que por aquilo que nós já estamos estudando, esses conceitos eles não são algo fora do linguajar de vocês. E entrando na reta final da nossa aula sobre os problemas ambientais de Pernambuco, nós temos aqui uma imagem para a gente tentar interpretar ela e a partir dessa interpretação a gente associar os conceitos que nós discutimos nessa aula. Então vejam, acompanhe aqui com a nossa seta. Então nós temos aqui um ciclo. E esse ciclo ele se dá a partir da seguinte maneira. Veja, os gases ácidos eles são liberados na atmosfera. Esses gases ácidos nós temos aqui como referência os automóveis, as chaminés, sejam chaminés tanto de fábricas, de casas, como também de indústrias que liberam gases poluentes. Esses gases eles são transportados para cima ou para a atmosfera pelo vento. Gases que nós produzimos, o vento ele leva para a atmosfera. Uma vez se instalando na atmosfera, esses gases se combinam com gotículas de águas para formar ácidos, aquilo que foi falado no slide anterior. A chuva ácida ela se dá com a mistura dos gases poluentes e com as emissões de gases poluentes juntamente com as gotículas de água que se formam na atmosfera. Essas gotículas de água, ela volta aqui para o planeta, volta aqui para a Terra em forma de chuva, em forma de precipitação. E quando essa chuva ela cai com essas gotículas de ácido, de poluição, dá-se o nome de chuvas ácidas. E a consequência das chuvas ácidas é que ela destrói as plantas, polui o solo, as fontes de água
e corrói as construções, que são os monumentos que falamos agora há pouco. Então, esse gráfico aqui, essa imagem aqui, concurseiro, ela sintetiza a nossa aula. Então, se a gente pegar os conceitos aqui trabalhados, discutidos, e a gente conseguir associar com essa imagem, significa dizer que nós avançamos muito dentro dessa temática. Então, nós encerramos aqui a nossa discussão sobre os problemas ambientais de Pernambuco. Voltamos em uma próxima aula para discutir outros temas. Bom estudo para você, concurseiro!